Bom dia, hoje a gente vai falar sobre médias e o assunto aqui é aquilo que nunca te ensinaram. Por que, Juan, você fala aquilo que nunca me ensinaram? Porque o pessoal fala de média, só que normalmente é difícil eles falarem dos tipos de média que existem, né? A gente tem aí média aritmética, média geométrica, média harmônica, média ponderada. Normalmente a gente ouve falar da aritmética e da ponderada. O resto, né, me livre, né? E muito menos a aplicação disso nos contextos do mundo real. Um dos mais utilizados esse tipo de médias são muito utilizados em aplicações financeiras, são utilizados em processos seletivos, entre outros. E a gente vai começar falando sobre a média aritmética. O que é a média aritmética? É quando você pega cada termo, soma, você tem uma infinidade de termos lá, você tem 10 termos. Você vai somar os 10 termos e vai dividir pela quantidade de termos que você somou. No caso, 10. Um exemplo. Se eu quiser calcular a média aritmética dos números 5 sétimos, 2 nonos e 4 sobre 63 avos. O que eu faço? Pego 5 sétimos, pego 2 nonos, pego 4 63 avos, faço essa soma. Para fazer essa soma, eu faço um MMC, né? E depois disso, eu vou dividir por 3. Quando eu faço essa conta, olha só, eu vou achar que meu resultado vai dar 1/3. Então, a média entre esses números aqui é 1/3. Olha esse outro exemplo. O número de gols marcados nos 6 jogos da primeira rodada de um campeonato de futebol foi, vou anotar aqui, 5, 3, 1, 4, 0 e 2. E ele fala, na segunda rodada são realizados mais 5 jogos. Então, faltam mais 5 jogos. Qual deve ser o número total de gols marcados nessa rodada para que a média de gols nas 2 rodadas seja 20% superior à média obtida na primeira rodada? A média da segunda rodada tem que ser 20% superior. Então, vamos prestar atenção aqui. Eu tenho esses valores de gols aqui. Quantos jogos aconteceram? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Então, aconteceram 6 jogos. Só que, quantos gols no total foram feitos? Foram feitos 5 mais 3, 8, mais 1, 9, mais 4, 13, mais 2, 15. Então, foram feitos isso aqui. Então, isso aqui é a média, que eu vou chamar de x bar. Tá. Então, minha média, né, dividindo anos por 3 aqui, vai ficar 5 sobre 2 gols por jogo. Olha só, tem que sentir isso aqui. 5 sobre 2 gols por jogo. Só que o que ele falou na questão? Vamos voltar lá. Ele falou que na segunda rodada serão realizados mais 5 jogos. Qual deve ser o número total de gols marcados na segunda rodada para que a média de gols nas 2 rodadas seja 20% superior à média obtida na primeira rodada? Tá. Então, olha aqui. Tem que ser 20% maior que isso aqui. Então, 5 sobre 2 vezes 1,2. Essa é a média total que eu quero. A média total que eu quero, então, vai ficar como? Isso aqui vezes 1,2. 1,2 eu posso considerar que é 12 sobre 10. 2 simplifica com 12, dá 6. 3, 5 simplifica com dá 2. Então, isso aqui dá 3. Então, isso que eu quero. Eu quero uma média de 3 gols por jogo. No total, quantos jogos a gente tem?
A gente teve 6 jogos aqui, ó. Aqui a gente teve 6 jogos na primeira rodada e vai ter 5 jogos na segunda. Então, no total, eu tenho 11 jogos. Se eu quero uma média de 3, significa que eu teria que fazer 3 gols por jogo, logo eu teria que ter 33 gols. Tá, só que eu já fiz quantos gols? Eu já fiz 15. Para chegar no 33, falta quanto? Falta 18 gols. Então, olha uma questão de média que envolve um conceito aí de porcentagem, né? E envolve um conceito que a gente tem que raciocinar um pouquinho para resolver um problema. Então, é basicamente isso que se faz, ó. A gente tem aqui 3 gols por jogo, finalizando com 18 gols que deveriam ser marcados. A gente tem média geométrica. O que seria a média geométrica? A média geométrica ela é determinada pela raiz enésima de n termos que você multiplicar. Então, como assim? Não estou entendendo nada dessa média geométrica. Vamos fazer um exemplo simples primeiro. Espera aí que o chat não está aparecendo para mim aqui não. Alguém mandou uma mensagem. Não sei se é importante. Deixa eu ver. Ah, tá. Olha só. Calcular a média geométrica dos números 90, 75 e 4. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é multiplicar 90, o 75 e o 4. A gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode multiplicar, né, esses números e depois calcular a raiz quadrada disso, não tem problema. Ou pode fatorar já esses números multiplicando, agrupar e cortar os números da fatoração. Vai ser o mesmo processo. Então, se você multiplicar 90, 75 e 4, isso vai dar 27 mil. Se você extrair a raiz cúbica de 27 mil, por que raiz cúbica? Porque eu peguei 3 termos. Então, com esses 3 termos, eu vou extrair raiz cúbica. Se eu pegasse 4 termos, Juan, eu extrair raiz quarta. Se eu pegasse 5, eu ia extrair raiz quinta. Então, e esse resultado dá 30. Então, a média geométrica desses números é 30. Tá, qual a aplicação disso? Olha o segundo exemplo, que vai mostrar uma aplicação clara disso. José investiu um capital C na bolsa há 3 anos. No primeiro ano, ele obteve um rendimento de 27%. No segundo ano, o rendimento caiu para 12%. E no terceiro ano, ocorreu um prejuízo de 8%. Qual foi o rendimento médio anual? Beleza, vou anotar esses dados aqui no quadro e a gente vem para cá. Primeiro ano, a gente teve um prejuízo, um rendimento de 27%. Segundo ano, um rendimento de 12%. Terceiro ano, um prejuízo de 8%. Então, olha para mim. Primeiro ano, um rendimento disso e um prejuízo disso. Por isso que eu coloquei o sinal de negativo aqui. Se a gente lembrar lá do nosso conteúdo de porcentagem, o que a gente tem? A gente sabe que o aumento ou decréscimo é dado pelo fator. E o que é o fator? No caso desse aqui, 27% de aumento. Então, ficaria 1,27. Esse é o fator. 12% de aumento. Então, seria 1,12% de aumento. E aqui foi 8% de prejuízo. Então, seria 1 menos 0,8, que dá 0,92. Por que? De onde eu tirei isso, Juan? Se é aumento, é 1 mais o I. Se é prejuízo ou desconto, é 1 menos o I. Certo? E o que eu faço com esses fatores? Se eu quero saber aumento e desconto sucessivo, né? Eu vou multiplicá-los.
Então, ficaria 1,27 vezes 1,12 vezes 0,92. Olha, eu usando uma matéria de juros e porcentagem aqui. Beleza. Aí a gente tem 1,27 vezes 1,12 vezes 0,92. E o que a gente vai fazer com esses valores? Se eu multiplicar aqui, isso aqui foi no ano, isso aqui foi no segundo ano e no terceiro ano. Se eu quero saber a taxa média, eu não preciso saber quanto de que ele tinha de dinheiro, eu só preciso saber o quanto que aumentou ou diminuiu ao decorrer dos anos. Se foram 3 anos, eu vou extrair a raiz cúbica disso aqui. Por quê, Juan? Porque funciona assim. Em juros compostos, a gente tem aqui o montante, capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, o meu montante foi exatamente o capital que multiplicou todos esses fatores. 1,27 vezes 1,12 vezes 0,92. E o meu montante, que é isso aqui, vai ser o capital mais a minha taxa média. Então, isso aqui é minha taxa média. Só que eu sei que minha taxa média foi pega em quantos períodos? Então, meu T são 3 meses. Se meu T são 3 meses, aqui passa 1, 3. Se C está dos dois lados, né? Fazer igual aquele vídeo. Tchá, tchá, corta, corta. O que eu tenho? Eu tenho que 1 mais I elevado a 3 é igual a essa multiplicação aqui. Se 1 mais I elevado a 3 é igual a essa multiplicação, se eu passar a raiz cúbica em ambos os lados da equação, né, que é basicamente essa aqui, some e fica 1 mais I, eu vou ter a média geométrica. Então, a média geométrica pode ser utilizada para você descobrir quanto que você rendeu, em média, um investimento ao longo de um tempo. É uma maneira mais simples de calcular. Desculpa, 3 meses não, 3 anos. Aqui, no caso, é anos. Desculpa. Só confundi. Mas se o tempo fosse dado em meses, poderia ser em meses também. Certo? Tá, então, ó. 1 mais I e pegar isso e ver ao longo desse período. Essa conta dá grande, então, a gente vai voltar aqui para o nosso slide e eu vou mostrar para vocês. Olha só. É basicamente isso, ó. Vai dar 1,30. Aí eu extraio a raiz quadrada disso, dá 1,09. Então, o rendimento médio é o quê? Lembra, eu subtraio 1, faço 1 menos 1,09 e vou achar isso aqui, ó. Ou seja, 9,38% de aumento. Então, isso aqui deu 1,0938. Então, para eu achar o meu I, eu faço a seguinte conta aí. Média harmônica. Só voltando à média geométrica, deu para clarear onde é usada a média geométrica? Então, quando eu quero calcular o rendimento médio de um determinado investimento, eu uso a média geométrica. Por quê? A média geométrica é a multiplicação dos termos. A média harmônica. O que é a média harmônica? É o número de elementos que eu tenho dividido pela soma dos inversos desses elementos. O que é isso? Se eu quiser calcular a média harmônica entre os números 15 e 5, como é que eu faço? Quantos números eu tenho? 2. Então, o 2 vai lá no denominador. O 2 vem aqui, ó. Olha meu mouse. O 2 vem aqui. Olha o 2 aqui. Depois eu pego esse 2 e vou dividir pelo inverso de 15, que dá 1 sobre 15 avos, e o inverso de 5, que dá 1 quinto. Faço o MMC aqui embaixo. O MMC entre 15 e 5 dá 15. Aí fica 15 dividido por 15, que dá 1. 15 dividido por 5, que dá 3. 3 mais 1, 4. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo.
Aí eu fico com 2, 15 quartos. Então, a média harmônica desses números é 15 meios. Tá ok? Olha só. 15 meios. Tá. Para que eu uso isso? Vamos olhar no segundo exemplo. João está fazendo uma viagem. Na primeira metade da viagem, sua velocidade média é de 80 km por hora. Na segunda metade da viagem, sua velocidade média aumentou para 120 km por hora. Qual a velocidade média total do percurso? Se a gente for lá na física, a gente vai querer fazer o quê? Calcular o tempo gasto na primeira parte da viagem, na primeira metade, calcular o tempo gasto na segunda metade da viagem e fazer essa conta. Só que tem uma maneira mais fácil. Sim, tem uma maneira mais fácil. Calcular uma média harmônica desse período. Por quê? Porque metade da viagem ele percorreu um trecho, metade da viagem ele percorreu outra velocidade. Então, ó, se eu for fazer a conta, vou anotar os dados aqui e vamos para o quadro de novo. 80 e 120. Metade aqui. Metade aqui. Beleza. Então, como é que eu faria essa conta? Eu pegaria... quantos termos eu tenho? Eu tenho 2 termos. 1 sobre 80 mais 1 sobre 120. Essa é a minha conta. Fazendo essa conta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Faço o MMC aqui embaixo. Entre 180 e 120 dá 240. 240 dividido por 80 dá 3. 240 dividido por 120 dá 2. Sobre 2. Então, eu vou ficar com 2, que multiplica 240 dividido por 5. Fazendo essa conta aqui, eu tenho 96 km por hora. 240 dividido por 5 dá 48. 48 vezes 2 dá 96 km. Então, voltando para o nosso slide. Mas é só isso na física? Eu vi que tinha que fazer um monte de coisa. Sim, por enquanto é só. Tem alguns casos que você vai ter, por exemplo, 1/3 e 2/3. Como é que vai funcionar isso? Você pode dividir isso, pode colocar os pesos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Se ele percorreu 1/3 da viagem a 80 km por hora e 2/3 a 120, então aqui seria 1, e você tem 2/3 de 120. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 partes. Então aqui seria o quê? Quanto? 3 dividido por 3 partes. Então começa a fazer mais sentido? Então você começa a pensar um pouco diferente. Lembrando que essas médias, gente, são ferramentas. São ferramentas. Chama aí 96 km por hora, beleza. Propriedades das médias. Quais são as propriedades importantes aí? Se eu tiver o número A maior ou igual que o número B, igual está mostrando no exemplo de slide aqui, eu não estou achando na moça. Aqui. A e o B, eu sei que a média harmônica ela vai ser menor do que a média geométrica, que vai ser menor que a média aritmética. Então, a média aritmética é a maior delas. E a harmônica sempre é a menor delas. Logo, eu sei que sempre essas médias vão ser números entre os dois extremos. Entre A e entre B. Então, a harmônica é menor ou igual à geométrica. E a geométrica é menor ou igual à aritmética. Quando isso vai ser igual? Vai depender dos seus valores de A e de B. Beleza? Média ponderada. A média ponderada, a gente até já calculou isso quando a gente estava estudando estatística,
que é basicamente o quê? Você vai ter vários números, x1, x2, x3, x4, e cada número desse ele vai ter um determinado peso. Vai ter um peso M1, M2, M3, M4, e assim por diante. Aí, a gente tem o seguinte, eu vou dividir na média ponderada pela soma dos pesos, certo? Ou seja, se eu tenho lá, igual a prova do Enem, eu mostrei uma vez para vocês. Se eu tenho uma prova de matemática com peso 2, a prova de inglês com peso 1 e a prova de português com peso 1, eu tenho 3 matérias, só que o peso total dessa prova é 4. Por quê? Porque a prova de matemática tinha peso 2. A gente vai mostrar um exemplo disso aí. Respondendo a pergunta de Tati, ela perguntou qual a utilização da média harmônica para calcular médias quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais. No caso, a velocidade. Ou seja, a velocidade, eu não consigo calcular a velocidade com a média simples, porque se eu pensar assim, ó, eu tenho 120 km por hora e 80. Se eu somar os dois, daria 100 km por hora de média. Né? Mas não faz muito sentido eu ter uma velocidade média de 100 km por hora. Por quê? Porque a velocidade média ela é calculada com distância dividido pelo tempo. Só que a distância percorrida quando ele estava andando a 80 km por hora é muito menor do que a distância percorrida quando ele estava percorrendo a 120. Por isso a gente precisa utilizar a média harmônica quando a gente tem esse tipo de grandeza. Ou seja, para calcular velocidade de qualquer coisa a gente utiliza média harmônica, quando a gente quer calcular a velocidade média. Com a velocidade é só em quilômetros por hora, não, pode ser o número de quantidade de tempo que você gasta para fazer a limpeza do banheiro, né? Ou então a quantidade que você usa a velocidade que você usa para aparar um gramado de futebol. Você vai encontrar muito desse tipo de exercício para calcular a velocidade média se duas pessoas estivessem trabalhando. Você pode usar tanto a regra de 3 quanto a média harmônica. Ou proporção. Tanto para a média ponderada, olha só. Calcular a média ponderada dos números 15, 20 e 40 com pesos 6, 3 e 1, respectivamente. Então, a gente tem aqui, ó, 15 vezes 6, que é o peso dela, 20 vezes 3, que é o peso dela, e 40 vezes 1, que é o peso dela, certo? Quando eu faço a conta, fica 90, 60 e 40, dá 190. E a soma dos pesos, olha só, 6 mais 3 mais 1 dá 10. Então, 19 é a média ponderada. Você fala, mas Juan está muito mais próximo disso aqui do que do 40, porque o 40 ele tinha peso 1. Juan, por que a média ponderada, então, não entra lá naquela relação das propriedades das médias? Porque a média ponderada, ela é o quê? Ela vai depender dos pesos. Então, não tem como você colocar ela numa relação que vai depender de outros fatores. Olha esse outro exemplo. No processo seletivo de uma empresa, os candidatos são submetidos a testes de português e matemática, além de uma entrevista. A cada um desses é atribuída uma nota que varia de 0 a 10. Porém, a entrevista tem peso 3 vezes maior que os testes de matemática e português. A entrevista tem peso 3. E aí, matemática e português provavelmente tem peso 1. A nota final do candidato é a média das notas de cada etapa, considerando-se o peso de cada uma delas. Essa empresa só seleciona candidatos que obtiveram uma nota igual ou superior a 8. Maria obteve nota 6 no teste de português e 7 em matemática. Qual deve ser a nota mínima para que ela deve obter na entrevista para ser selecionada? Então, vamos lá. Só passa candidato que tirar acima de 8. Então, eu sei que minha nota mínima é igual a 8. Em matemática, ela tirou 7. 7. E em português, ela tirou 6. Tem a fase da entrevista.
ela não sabe quando ela tirou. Mas você sabe que a nota em matemática tem peso 1, a nota em português tem peso 1, e a nota da entrevista, eu vou colocar aqui, X, tem peso 3. Eu vou dividir aqui pela soma dos pesos. A soma dos pesos aqui é igual a quanto? A soma dos pesos é igual a, peso 1, 2, peso 3, 5. Eu sei que isso aqui tem que dar, no mínimo, tem que ser maior ou igual a 8, que é a nota mínima para poder ser aprovado. Então, vai ficar 7 mais 6 mais 3x dividido, né? Isso vai ser fácil multiplicando, fica igual a 40. Tá. 7 mais 6 dá 13. Então, você tem 3x menor ou igual 40 menos 13. Então, x tem que ser maior ou igual 40 menos 13, que dá 27. 27 dividido por 3. Então, ela tem que tirar, no mínimo, 9 para ser aprovada. Se ela tirar menos que 9, ela não é aprovada. Então, a gente achou aí que ela tem que tirar, no mínimo, 9 para ser aprovada. Então, curiosidades. Onde que a gente utiliza esse tipo de média na vida real? No mercado financeiro, a gente tem vários indicadores que são utilizados médias. A gente tem médias móveis, que são médias em determinado período, e aquilo vai me dando um indicador. A gente tem média de amplitudes, a gente tem muita coisa, gente, no mercado financeiro que utiliza média. Por exemplo, vamos supor que você comprou ações a determinado preço X. Aí essas ações caíram muito. Aí você foi lá e comprou mais. Para a Receita Federal, ou seja, para quem vai cobrar imposto de você, o que te importa não é o preço que você pagou aqui em cima ou aqui embaixo. O que vai importar para a Receita é o preço médio. E o que você calcula aqui? É uma média ponderada. Se você comprou 100 aqui e comprou 1.000 aqui, seu preço médio ele vai estar muito mais próximo daqui de baixo do que daqui de cima. Né? E assim por diante. A gente tem técnicas no mercado financeiro, a gente tem cálculos no mercado financeiro, cálculos de lucro, cálculos em controle administrativo, e a gente tem também no SISU, né? Que utiliza a média ponderada e algumas faculdades tem determinados pesos para algumas matérias. Por exemplo, se eu for cursar engenharia, matemática vai ter muito mais peso do que um curso do que sua prova de humanas, né? Não faz sentido o cara que vai fazer engenharia ter um peso igual para ambas as disciplinas. Claro, tem faculdades que eles colocam peso 1 para tudo e vai a média simples, média aritmética simples. Só que muitas das faculdades elas utilizam média ponderada para poder fazer o cálculo da sua nota no SISU. Então, nem sempre a média que você tira no Enem vai ser igual à sua nota no SISU, porque vai variar de faculdade para faculdade. A gente tem as atividades, né, da sessão Enem, aprendizagem de 1 a 8. Eu vou aprendizagem 1 a 8 e a sessão Enem. Eu vou salientar uma coisa aqui, gente. Lembra, média, ela tem sentido. Então, sempre busca o sentido da média. Ele pode te pedir uma mesma questão, dois tipos diferentes. Ele pode, por exemplo, número de acidentes por funcionário ou número de funcionários por acidente. Então, isso vai variar de acordo com o texto da questão. Então, sempre lembra, tenta olhar os números com sentido. Né? Muitas vezes, uma média aritmética simples, ela pode ser calculada através de uma média ponderada, se eu tiver tabela. Normalmente, com tabelas, eu utilizo média ponderada. Prestem bastante atenção nas questões do livro de vocês, tá bom? Sobre a matéria de hoje, eu quero saber se vocês têm dúvidas aí. Alguém quer se manifestar aí?
Então, galera, eu vou encerrar nossa matéria aqui.